Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São João, nosso quinto encontro. Vamos trabalhar o Evangelho de João, a primeira carta de João, no capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Escolher a vida. Vamos primeiro ouvir o texto e depois refletirmos. Eu lhes escrevo, filhinhos, porque os pecados de vocês foram perdoados pelo poder do nome de Jesus. Eu lhes escrevo, pais, porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. Eu lhes escrevo, jovens, porque vocês venceram o maligno. Eu lhes escrevi, filhinhos, porque vocês conheceram o Pai. Eu lhes escrevi, pais, porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. Eu lhes escrevi, jovens, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, e nem o que há no mundo. Se por alguém ama o mundo, o amor do Pai não está com ele. Pois tudo o que há no mundo, os apetites baixos, os olhos insaciáveis, a arrogância do dinheiro, são coisas que não vêm do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com seus desejos insaciáveis, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então vamos refletir essa parte da primeira carta de São João, do capítulo 2, versículo 12 a 17. Escolher a vida. Versículo 12. Eu lhes escrevo, filhinhos, porque os pecados de vocês foram perdoados pelo poder do nome de Jesus. Numa palavra afetiva, São João se dirige a todos que compõem as 7 igrejas, chamando-os de filhinhos. Ele, já idoso, chama os cristãos de filhinhos. São João é o pai ancião, pai da fé. Enquanto testemunha da vida revelada na carne, que é Jesus Cristo. É São João aquele que afirma que os pecados dos destinatários da carta foram perdoados. São João é a garantia deste testemunho, de que no batismo os pecados foram perdoados pelo poder de Jesus. O nome é a pessoa. Não é um nome mágico, como se pronunciasse para operar uma magia, independente da vontade da pessoa. Não. Mas é o próprio Senhor Jesus, aquele que perdoou os pecados na cruz, e que os cristãos participam desta graça no batismo, pois pelo batismo eles têm comunhão com Deus. Versículo 13. Eu lhes escrevo, pois, porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. Eu lhes escrevo, jovens, porque vocês venceram o maligno. A expressão filhinhos em São João refere ao conjunto dos fiéis. Os termos pais e jovens designam 2 categorias particulares. Aqui se refere também a Jeremias sobre o conhecimento universal de Deus na nova aliança. Todos me conhecerão, do pequeno ao grande. Jeremias, capítulo 31, versículo 34. São João escreve aos pais porque eles conhecem aquele que existia desde o princípio, isto é, Jesus Cristo. Podemos remontar aos pais com as seguintes palavras: vocês, pais, conhecem a Cristo, que existia desde o princípio, porque guardam seus mandamentos e não são mentirosos, como aqueles que se dizem cristãos.
Eles se dizem cristãos, mas negam a Cristo e ao Pai por meio dos seus pecados. Pois os pais são aqueles que reconhecem a Cristo pela fé e pela comunhão com Cristo e com o Pai, e se tornam assim testemunhas. Desde o início, desde o momento em que eles aderiram à fé e foram batizados. Escrevo, jovens, porque vocês venceram o maligno. É virtude dos jovens vencer pela força, e aqui pela força divina. Quem se deixa atingir por essa mensagem sabe que a vida cristã é uma vida de pessoas fortes, pessoas que vencem o maligno. Isto é, vencer o maligno não se trata de uma vitória no âmbito moral, como uma força para lutar contra o pecado e o mal. Não é isso. Maligno aqui significa o diabo. E Jesus avança para destruir suas obras. Capítulo 3, versículo 8. Quem é chamado o filho do diabo, senão aquele que não ama seu irmão? Mas a este diabo Jesus já venceu. Esta fé em Jesus nos faz participar da sua luta e de sua vitória sobre o maligno e sobre o mundo. Versículo 14. Eu lhes escrevi, filhinhos, porque vocês conheceram o Pai. Eu lhes escrevi, pais, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Eu lhes escrevi, jovens, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Conhece um Pai, pois quem conhece o Filho, conhece o Pai. Conhecer dá uma relação de intimidade profunda. Aquele que tem uma intimidade profunda com o Pai, também vai ter essa intimidade profunda com o Filho. Jesus, no Evangelho de Mateus, afirma: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, versículo 27. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8 a 11, nós também vemos essa relação do conhecimento de intimidade. E o conhecimento de Jesus na carta é aquele que desde o começo perdoa o pecado e vence o maligno. Jesus é o que existe desde o princípio. Sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Os jovens são fortes porque a palavra de Deus está neles. E com essa fortaleza é que eles derrotam o maligno, o mal. Não o mal moral, mas o mal da pessoa que tenta e que quer demolir ou colocar dúvidas na fé do cristão. A comunidade é forte pela fé, unidade, conhecimento de Cristo e também o conhecimento de Cristo, o conhecimento do Pai. Versículo 15. Não ame o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A vida que o mundo oferece é falsa, diferente da vida oferecida por Deus, o Pai. Deus oferece a sua própria vida, preenchendo o desejo do ser humano e permanecendo para sempre. Não se apegar, amar o mundo. Para São João, o mundo é o conjunto de forças malignas que se fecham para Deus e para Cristo, e que procura nos tirar de Deus e do Filho, para não fazermos a vontade divina. Os cristãos não devem se apegar a essas forças que nos afastam do Pai e do Cristo. Essas forças é o maligno, que quer realmente dividir-nos, demônio que quer nos dividirmos, que ao mesmo tempo aquele que quer colocar dúvidas
na fé. As pessoas são vencidas pela dúvida, né? Uma dúvida, muitas vezes, atroz, porque quanto mais entra o pensamento da dúvida, mais enfraquecida a pessoa fica. Pois o apegar-se ao mundo revela que o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Pois tudo que há no mundo, os apetites baixos, os olhos insaciáveis, a arrogância do dinheiro, são coisas que não vêm do Pai, mas do mundo. A concupiscência da carne, apetites baixos, indica os desejos desregrados da natureza humana. A concupiscência dos olhos, os olhos insaciáveis, aquele que quer tudo para si, quer tudo que vê, também chamado de inveja. A confiança orgulhosa dos bens, a arrogância do dinheiro, designa a segurança, segurança falsa, satisfeita do ser humano na riqueza, e o homem se torna escravo dela, que deixa a pessoa numa situação de não mais confiar em Deus. Essas coisas não vêm de Deus, do Pai, mas do mundo que se opõe a Deus. E se nós tomarmos, olhar a questão que fala assim, tudo o que há no mundo, os apetites, os olhos insaciáveis, a arrogância do dinheiro, as coisas que não vêm do Pai, mas são do mundo. Porque a realidade do Pai, para um cristão, ela dá na intimidade do conhecimento que encontra na fé a segurança. Mas a realidade das tentações é gerar dúvidas e, na dúvida, impor o império que normalmente faz os homens perderem o sentido da sua própria existência e da sua vida. Então, quanto mais vulnerável uma pessoa é, mais frágil ela se torna nas suas escolhas e acaba se submetendo ao despotismo das realidades passageiras, deixando aquelas que realmente permanecem. Versículo 17. E o mundo passa, com seus desejos insaciáveis, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Existem duas realidades separadas e que não se misturam. O mundo com sua figura e desejos que passam, são realidades perecíveis, vão morrer, não vão permanecer. A vaidade que se apega a essas coisas, achando que com isso elas estão encontrando sentido da vida, mas estão se perdendo cada vez mais, porque a angústia do apego faz com que as pessoas não vivam em paz e não tenham segurança. Aquele que faz a vontade de Deus, este permanece e vive eternamente, não terá fim. Cabe ao ser humano fazer a sua decisão fundamental. Ele é livre para decidir a quem ele quer servir. O imediatismo do mundo, com seus prazeres, a sua redução do verdadeiro sentido da vida, ou a eternidade com Deus. Mas a eternidade com Deus só alcança quem faz a vontade de Deus, Pai. Este é o texto que nós refletimos hoje. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.